Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2, eu sou o Giovanni E eu sou a Thaís. e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar as 11 possibilidades de imigrar do Brasil para a Alemanha. Bom, então a primeira possibilidade de vir está relacionada com estudos, que é o que a gente vai trazer bastante aqui no canal, né, de toda forma. Estudos no sentido de fazer um curso superior aqui, ou fazer mestrado, fazer doutorado. Para essa opção, o que é bem interessante é que você não precisa solicitar visto antes de vir para a Alemanha. Então você consegue vir para a Alemanha sem tirar visto nenhum, você só chega no aeroporto e vem, claro, com todos os documentos necessários. E daí, quando você está aqui na Alemanha, que você solicita a autorização de residência para um tempo mais longo. Aí, o que você precisa, né? Se você quer vir estudar aqui para a Alemanha, para você conseguir entrar com essa justificativa, você tem que ter a carta de aceite do lugar de onde você vai estudar. Seja isso uma universidade ou pode ser... Tem uma coisa que se a gente for traduzir, assim, talvez seria visto como Escola Superior de Ciências Aplicadas, que aqui na Alemanha eles chamam de Fachhochschule. Então pode ser da universidade, pode ser da Fachhochschule, ou pode ser, por exemplo, de um estudo preparatório, porque às vezes você vai estudar, primeiro, não, como o próprio nome diz, alguma coisa que é preparatória para o próximo level que você vai começar a estudar. Então isso também é uma justificativa de estudo para você vir aqui para a Alemanha. E para vir, então, você precisa dessa carta de aceite desse lugar onde você vai estudar. Então, você tem que comprovar que você foi aceito nessa instituição de ensino. Outra coisa que você precisa mostrar é que você tem um financiamento garantido. O que isso significa? Que você consegue se manter aqui, que você não vai morrer de fome, que você não vai trabalhar ilegalmente, essas coisas. Então, para mostrar que você tem esse financiamento garantido, existem algumas formas. A primeira delas, ou uma delas, seria a chamada conta bloqueada. Como o próprio nome diz, ela é uma conta, no caso aqui na Alemanha mesmo, é uma conta alemã, um banco alemão, e ela é bloqueada porque você vai colocar o seu dinheiro lá e você só vai poder tirar um determinado valor, que é o valor para o mês, que eles determinam sendo um valor tal para um mês, então você pode tirar aquela quantidade em um mês e depois só no próximo mês que você pode tirar, se você chegar a esse limite, né, daquele mês, só no outro mês que você pode tirar o dinheiro. Por isso é chamada conta bloqueada. E você tem que provar que você tem dinheiro suficiente para o período dos seus estudos. A quantia mensal necessária é de 861 euros, atualmente, agora em fevereiro de 2022. Se os seus estudos demorarem menos do que um ano, você tem que provar que você tem dinheiro equivalente ao número de meses que o seu estudo vai durar. Então, por exemplo, se o seu estudo vai ser de 6 meses, você tem que colocar 6 vezes 861 euros na sua conta bloqueada e provar que você tem esse dinheiro. Se o seu estudo for de um ano ou mais, pode ser 2 anos, 3 anos, daí você só precisa comprovar que você tem dinheiro para o seu primeiro ano. Então isso é muito importante porque, né, você não precisa provar que você tem dinheiro para todos os 3 anos. Né, você só precisa provar que você tem para o primeiro ano e depois, pro próximo ano, daí você arranja dinheiro, coloca na conta bloqueada novamente e assim que segue. Então, atualmente, isso seria equivalente a 10.332 euros para o período de um ano. Outra possibilidade que você consegue provar que você tem, né, dinheiro e vai conseguir se manter aqui é fazendo um termo de compromisso com um anfitrião aqui na Alemanha. O que isso significa? Que alguém que mora aqui na Alemanha vai se responsabilizar por você no sentido financeiro, de que vai conseguir providenciar o seu sustento aqui na Alemanha. Então essa pessoa, ela tem que residir aqui na Alemanha, ela não necessariamente precisa ser alemã, mas ela precisa estar residindo na Alemanha. E daí ela vai até um dos órgãos da cidade e vai assinar um termo falando que ele se compromete a sustentar você aqui. E a terceira possibilidade seria se você tem uma bolsa de estudos. Então você simplesmente mostra que você tem a carta de concessão de bolsa ou que você foi aprovado numa bolsa. Nessa carta já vai ter o valor de quanto você vai receber mensalmente e isso prova que você vai conseguir se manter aqui na Alemanha. E uma outra possibilidade também seria a chamada sustento por terceiros no exterior. Então no exterior, nesse caso, significa no exterior da Alemanha. Então se você tiver alguém, por exemplo, no Brasil, que possa se responsabilizar por você financeiramente. Mas a questão é que esse terceiros no exterior não pode ser uma pessoa física, não pode ser o seu pai, um namorado, sei lá, qualquer pessoa. Tem que ser, na verdade, instituições renomadas, o que seria, assim, universidade, instituto, instituição, escola. E de toda forma, quando você vier para cá,
mesmo que você tenha esse sustento por terceiros, quando você vier para a Alemanha, você vai ter que chegar aqui e você vai ter que abrir uma conta bloqueada de qualquer forma. Então, meio que dá na mesma do que você só ter uma conta bloqueada direto. E em relação à língua, se você precisa de alemão ou não, isso vai depender muito do curso que você está indo fazer. Então, isso na verdade não depende, por exemplo, para você vir para a Alemanha estudar, você precisa saber alemão ou não, mas sim mais detalhadamente para o seu caso. Então, por exemplo, no nosso caso, eu vim para fazer doutorado e o meu programa aqui, ele é todo em inglês. Então, não fazia sentido nenhum eles pedirem o alemão e dessa forma eu não precisava provar que eu tinha conhecimento de alemão. Mas se você vai fazer um curso, a maioria dos cursos de bacharelado, de curso superior mesmo, eu acho que a maioria aqui é em alemão. Então, se você vai ter esse curso, provavelmente, muito provavelmente, você vai ter que provar que você tem uma certa proficiência de alemão. Então, isso depende muito de caso para caso. E a segunda possibilidade de vir seria como pesquisador. E para isso você precisa ter em mãos um diploma de doutorado ou um diploma de graduação que lhe permita acesso aos programas de doutorado dessa instituição. Você também precisa estar selecionado pela instituição de pesquisa, como por exemplo, utilizando um contrato de trabalho ou a inscrição na universidade, entre outras formas, e a sua pesquisa ela deve estar correlacionada à sua formação. Por exemplo, nós somos formados em Química, então com isso a nossa pesquisa deveria estar relacionada não diretamente, mas envolvendo a Química. O que não seria correlacionado seria, por exemplo, um engenheiro de formação vir trabalhar na Alemanha como pedagogo, outra na área de pesquisa em pedagogia. E para vir para cá você não precisa comprovar o alemão, a não ser que o seu programa de pesquisa peça. Então fique atento às informações no site de pesquisa ou no website da instituição que você deseja estudar. E a terceira possibilidade de você vir aqui para a Alemanha é se você vem trabalhar aqui. E essa categoria ela pode ser dividida em alguns tópicos. O primeiro tópico seria, acho que o mais geral deles. Você precisa apenas comprovar que você tem um trabalho, né, que você foi aceito numa empresa aqui, já com seu contrato de trabalho, ou às vezes demora um pouco esse trâmite de ter o contrato e tudo mais. Então, às vezes, uma declaração, né, de que você vai ser empregado naquela empresa, recebendo tanto por mês, às vezes isso já é o suficiente. E em relação ao alemão, ele vai depender. Então, você pode não precisar, dependendo do que você for exercer aqui, mas você também pode, talvez, necessitar pelo menos falar um nível A2, talvez B1, dependendo da empresa em que você vai trabalhar. Então, isso é realmente amplo e é muito dependente de onde você vai atuar. O segundo tópico dessa parte de trabalho é que você consegue tirar o Blue Card. Isso acontece se você tiver um diploma de ensino superior, você também tem que comprovar que você vai ter um trabalho, né, por contrato de trabalho, né, enfim, uma oferta de trabalho que seja realmente concreta, né, não seja só uma oferta e, talvez eu consiga esse trabalho. Não, você tem que mostrar que você vai realmente trabalhar naquele lugar. E a diferença do Blue Card para o tópico anterior que eu acabei de mencionar é que no Blue Card você precisa ter um salário bruto anual mínimo de 56.800 euros, o que significa que é cerca de 4.700 euros por mês. E para alguns profissionais, esse mínimo de salário bruto anual, ele é um pouquinho menor. Então, para profissionais de ciências naturais, matemáticos, pessoal de engenharia, pessoal de TI e pessoal de medicina, o mínimo salário bruto anual que você precisa para conseguir tirar o Blue Card é de 44.304 euros, que significa que é quase 3.700 euros mensais. E para tirar o Blue Card, a princípio você pode não precisar, mas claro que vai depender da sua empresa, né? Se a sua empresa pede que você tenha alemão, aí óbvio que você vai ter que ter. E o terceiro tópico dessa parte de trabalho seria então chamado de exercício de atividades profissionais independentes. A diferença em relação aos outros dois é que às vezes você não vai trabalhar para uma empresa. Então por exemplo, se você é um empresário, ou se você é fundador de alguma coisa, se você é autônomo, você também pode vir para a Alemanha. Então não é excluída a possibilidade de você vir para a Alemanha com justificativa de trabalho, mesmo que você não tenha um contrato de trabalho com alguma empresa, por exemplo. Tá, mas às vezes você não tem 100% esse emprego garantido, não está certo que você vai ter esse emprego. Então para isso tem uma possibilidade, que seria então a quarta possibilidade
de vir e migrar do Brasil para a Alemanha, que é o visto de procura de emprego. Então, para isso, você precisa ter em mãos o seu diploma de ensino superior para achar uma vaga correspondente à sua formação e também você não precisa comprovar que você fale alemão. Você recebe, então, 6 meses de visto para a procura desse emprego e logo após que você achar e ter 100% de certeza que você foi aceito já com a sua empresa, você vai requerir a sua autorização de residência e você também precisa comprovar 947 euros mensais. A quinta possibilidade para você vir para a Alemanha é se você quer fazer um estágio. Então, para isso, você precisa ser um estudante de uma universidade brasileira. O seu estágio ele tem que estar relacionado com a área em que você está fazendo o curso superior e o estágio tem que ser de, no máximo, 1 ano. Você tem que ter cursado, no mínimo, 4 semestres já da sua faculdade e o alemão não é necessário, né? Novamente, a não ser que a empresa peça. E você também tem que comprovar meios de financiamento, assim como a gente já mencionou anteriormente nos outros tópicos. E a sexta possibilidade seria então voltado ao curso de línguas, para você vir fazer curso de alemão. Para isso, você não precisa também do seu visto, quando você está vindo do Brasil para a Alemanha. Você estando aqui, você pode requerir esse documento. Para o curso, você tem que ter no mínimo 18 horas aulas semanais. Nos finais de semana e no período noturno, elas não contam, então você tem que estar cursando durante a manhã ou no período da tarde. Você também precisa ter uma carta de confirmação de inscrição desse curso. E também você precisa comprovar financiamento. A sétima possibilidade para você vir é se você for casar aqui na Alemanha. Essa possibilidade é quando o seu cônjuge ou parceiro homoafetivo reside aqui na Alemanha e vocês querem estabelecer a vida de vocês aqui na Alemanha. Para isso, você precisa comprovar que você tem proficiência A1 no alemão. Mas existem exceções em que você não precisa provar essa proficiência linguística. Entre essas exceções estão, por exemplo, se o seu cônjuge for não alemão e de cidadania brasileira, e outra possibilidade que talvez seja também comum e de interesse para vocês é se o cônjuge for não alemão também, mas de cidadania da União Europeia. Então, por exemplo, se o seu cônjuge for italiano, ele reside na Alemanha e vocês querem casar. Aí você pode vir, você não precisa provar que você tem conhecimento da língua alemã, mas você vem para casar com ele. Mas se você já for casado, tem outra possibilidade, que seria então a oitava desse vídeo, que é o nome, que é a oitava possibilidade chamado de reunião familiar. E o que aborda o visto de reunião familiar? Então seria, se o seu marido ou a sua mulher ou o seu parceiro homoafetivo, ele já reside aqui na Alemanha e você está em outro país e quer vir deste país para a Alemanha, ou se vocês forem casados e vocês estão no mesmo país, que não é a Alemanha, e vocês pretendem viajar juntos deste país para residir aqui na Alemanha. Esse é o visto de reunião familiar. Porém, só é possível você vir e utilizar o visto de reunião familiar se você for realmente casado e não utilizando a união estável. Isto porque aqui na Alemanha a união estável ela não é considerada um casamento válido. E outra possibilidade de reunião familiar é se seu filho que seja menor de idade, ele queira se juntar à família ou ele esteja viajando junto com os pais para vir morar na Alemanha, isso também é possível. E em relação ao alemão, você não precisa comprovar a proficiência linguística. Então você pode vir e requerer esse visto sem que você fale uma palavra em alemão. Uma outra coisa que reunião familiar permite é que você venha sem visto. Você pode vir e tirar o visto aqui na Alemanha. Então, a nona possibilidade, estamos chegando ao fim, seria o au pair. Que é o quê? É se você for babá de alguma criança e também envolve alguns trabalhos domésticos, por exemplo, limpar um pouco a casa, dobrar a roupa, lavar a roupa, mais relacionado a cuidar de criança, levar para a escola, essas coisas. Para ser au pair, você precisa provar que você sabe alemão no nível A2 e para você começar o trabalho, você tem que ter no mínimo 18 anos e quando você requer o visto, você tem que ter no máximo 26 anos. E a décima possibilidade é de serviço voluntário. Você também consegue vir para a Alemanha para realizar um serviço voluntário. E para isso você precisa comprovar alemão A1 e o serviço voluntário ele precisa ser de 6 a 24 meses. E a última possibilidade que a gente selecionou aqui no vídeo para trazer para vocês para vir para a Alemanha é se você vai fazer um intercâmbio escolar.
Para isso, você também não precisa tirar o visto antes de vir para a Alemanha. Você tem que ter, no máximo, 18 anos. Você tem que mostrar o certificado de que você foi aceito na escola anfitriã aqui na Alemanha. Você também tem que mostrar o comprovante de que você vai ficar numa família anfitriã alemã. E também você tem que comprovar meios de financiamento. O alemão, para esse caso, também não é necessário, então você pode vir sem saber nada da língua. Se você está acompanhando o vídeo até aqui, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário, porque o seu feedback é muito importante para nós. Todas as informações que a gente falou nesse vídeo, elas estão no site do consulado da Alemanha aí no Brasil. Para você ter mais informações, é só você ir na descrição aqui do vídeo e clicar nos links, porque lá tem tudo bem detalhado, todos os documentos que são necessários, tudo que você precisa prestar atenção para cada uma dessas categorias que a gente trouxe aqui para vocês. Então a gente finaliza o vídeo por aqui. Possibilidade vocês viram que não faltam, então veja em qual você se encaixa, corra atrás dos documentos, dá uma checada, como a Thaís já falou, dá uma checada nos links da descrição. Então se você não viu o nosso primeiro vídeo, ele vai estar aqui no card, então dá uma clicada, dá uma checada lá. Então nesse vídeo a gente falou sobre as possibilidades para vir, e no nosso próximo vídeo a gente quer falar sobre os documentos que são necessários para vir. Então se você está interessado nos documentos, para saber tudo o que você precisa separar e não faltar nenhuma folhinha importante, fica atento para o próximo vídeo aqui do canal. Então, vamos nessa. Tchau! Tchau, galera!